Olá a todos e a todas, eu gostaria de agradecer a todo mundo que me acompanha na Record TV. Meu nome é Marileide Antunes de Oliveira, eu sou psicóloga atuante na cidade de Juína e também faço psicoterapia online para as demais regiões do país. Atualmente eu sou psicóloga na Escola Pestalozzi de Juína também e faço parte como membro do Instituto Saber Ativo da doutora e farmacêutica Isanete Bieski. Hoje eu vou falar sobre um tema que vem preocupando muita gente, que é o ganho de peso na pandemia. Desde janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde decretou pandemia de Covid-19 e de lá para cá, muitas questões envolvendo a saúde vieram acontecendo. Hoje já existem estudos disponíveis falando sobre a relação entre ganho de peso e pandemia. Eu vou citar dois deles especificamente, que são os estudos de Sebold e o outro de Costa e colaboradores, ambos de 2021. De acordo com esses estudos, as pessoas ganharam peso ou perderam peso durante o período de pandemia. A média de ganho ou de perda de peso é basicamente 2 quilos. As pessoas mais afetadas são pessoas do sexo masculino e também pessoas que já estavam em situação de sobrepeso. Por que isso é um dado preocupante? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a obesidade já era considerada uma epidemia no Brasil. Então, com a pandemia, as pessoas também passaram a comer mais, aumentando ainda esses dados de obesidade e sobrepeso. É importante também falar de alguns fatores psicológicos envolvidos no comer mais durante a pandemia. De acordo com os dados que nós obtemos aqui do consultório, algumas razões estão mais especificamente relacionadas ao ganho de peso durante a pandemia. A primeira delas é o aumento de estresse. Então, muitas pessoas estão com cargas horárias aumentadas em relação ao trabalho, outras pessoas perderam o emprego, outras pessoas estão passando mais tempo do que gostariam dentro de casa. E isso tem impactado muito a situação de estresse. Então, é importante que as pessoas observem no dia a dia o quanto o estresse está presente na vida. E se identificado que o estresse é constante, é importante que essa pessoa tente manejar esse estresse fazendo atividades físicas diárias ou se engajando em outras atividades de relaxamento. Caso isso não resolva, é importante a pessoa procurar a ajuda de um profissional. Uma outra questão também bastante observada por nós em consultório é o aumento do sedentarismo. O sedentarismo já era uma prática mesmo antes da pandemia, e tem se intensificado agora que as pessoas estão tentando que obedecer a regras de distanciamento social. O que está relacionado a isso também é o aumento no tempo do celular, principalmente o uso de redes sociais, o uso do computador ou de celulares ou tablets para olhar notícias, filmes ou séries. É importante que as pessoas se policiem em razão ao tempo que passam fazendo uso do celular na pandemia. Muitas vezes elas deixam de fazer essas coisas e aumentam o tempo usando o celular em redes sociais, em canais de streaming, o que é importante, mas não pode ser a única fonte de entretenimento no dia e muito menos a única fonte de entretenimento ao longo da semana. Além disso, o ganho de peso vem sendo relacionado na prática clínica a aumento de casos de depressão, ansiedade e outros transtornos, incluindo os transtornos alimentares. Então, observe no seu dia a dia se esse é o seu caso, se você vem se sentindo muito desanimado ou vem perdendo interesse pelas coisas que você costumava gostar, vem se sentindo muito ansioso ou tem mudado seus hábitos alimentares radicalmente. Se esse é o seu caso, procure a ajuda de um profissional, porque às vezes um aumento de peso circunstancial pode não significar nada, porque essa é uma questão que está acontecendo de fato na pandemia. Porém, esse aumento de peso associado a outras condições de saúde pode trazer muitos complicadores para a sua vida. Agora eu vou falar sobre algumas dicas para você manter a saúde e comer menos no seu dia a dia. Primeiro é se alimentar de forma equilibrada. Então, hoje já existem muitas regras, de acordo com a Organização Mundial de Saúde e outros órgãos, falando sobre a importância da alimentação equilibrada, que envolve comer frutas, legumes, verduras, evitar frituras, alimentos gordurosos e doces. Isso é importante no dia a dia para que você se sinta bem e deixe de procurar a comida em momentos em que você está procurando alguma coisa para fazer e não tem, por exemplo,
E é importante também nesse sentido criar outros hábitos. Muitas vezes a comida ela vem para substituir a falta de alguns hábitos. Então é importante que você crie hábitos saudáveis, hábitos que envolvam outras fontes de satisfação que não a comida e de preferência longe de celular. Hoje em dia nós temos que ficar distante socialmente das pessoas, mas isso não significa que nós temos que ficar isolados. Procure atividades ao ar livre, atividades que você possa fazer dentro de casa, mas que não envolvam buscar a geladeira ou ainda buscar o celular como fonte de prazer. O celular ele pode ser usado sim como fonte de entretenimento e informação, mas não pode ser o único divertimento no dia. Uma outra questão importante também é cuidar dos níveis de estresse que estão no seu dia a dia. Se você estiver numa condição de estresse muito alta, é importante que você busque a ajuda de um profissional. E por último, também é importante que você monitore o seu tempo em redes sociais e em canais de streaming, de séries, de filmes, porque enquanto você está no celular, você não está fazendo outras coisas que poderiam ser tão agradáveis quanto permanecer no celular. Espero que você tenha gostado dessa matéria. Conte pra gente se você está gostando. Conte pra gente se você está gostando desses conteúdos, quais outros gostariam de ver por aqui. Por hoje é só, um abraço e até a próxima!